tanto a direção da casa, quanto a cada um dos senhores e das senhoras que estão aqui presentes hoje. Eu sempre falo que, por melhor que a gente prepare uma palestra e por mais feliz que a gente possa ser, sempre contando com a espiritualidade amiga durante a palestra, o maior beneficiado sempre é o palestrante, né? Porque se a palestra dura aqui para nós, nesse momento, cerca de 50 minutos, 1 hora no máximo, o palestrante vive essa palestra alguns meses, né? Que é o processo de estudo, de preparação, de pesquisa, de repensar, de revisitar texto. E esse processo ele é muito enriquecedor, né? Então, eu costumo dizer que a caridade nunca é do palestrante para os ouvintes, e sim o contrário, né? Então, eu que agradeço, né? De fato, a casa é minha. Ouvir que eu sou um palestrante antigo da casa me denota a minha idade, né? Então, mas vamos seguindo. Como a gente vai depois disponibilizar essa palestra no YouTube, então ela vai ficar disponível né, para um público geral que não está muito acostumado com o movimento espírita. Antes de entrar no tema propriamente dito, eu preciso fazer aqui uma advertência, né, a quem, seja agora, né, seja depois, quem não é muito familiarizado com o movimento espírita e que vai ouvir essa palestra. Né? O movimento espírita, nós não temos sacerdotes, nós não temos nenhum dos nossos irmãos que, digamos assim, tem autoridade de dizer a doutrina, né? de ter como a sua elaboração como a elaboração doutrinária. Né? Então, a gente sempre que vai fazer a palestra, é claro que a gente faz palestra com base nos conhecimentos e nos textos da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, mas é sempre uma contribuição que a gente faz. Estou dizendo isso para dizer que a responsabilidade pelo que está sendo dito aqui é exclusivamente minha, e dizer que, quando a gente fala do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, a gente está falando das leis de Deus, e, portanto, o nosso conhecimento sempre será limitado e parcial. Então, se o que aqui quero que vocês entendam isso como uma reflexão sobre um tema, que é o tema do perdão, né? Feito à luz dos conhecimentos que a doutrina espírita nos dá, e se algo do que eu disser fizer sentido, for bom, for contribuir para a vida de vocês, absorvam e utilizem, né? Se por acaso eu disser alguma grande besteira, vocês, por caridade, por favor, simplesmente desconsiderem. Né? Não tenho nenhuma pretensão aqui de ficar ditando regras, normas, nem dizer que a minha interpretação ou o estudo que vai ser apresentado a palavra definitiva e final sobre o tema, até porque isso não existe. Bom, falemos então de perdão. O título do estudo, como já foi dito, é Perdoar 70 vezes 7, e como vários de vocês aqui já sabem, trata-se de um ensinamento, de uma orientação de Jesus. Essa fala de Jesus, ela está representada em 2 evangelhos, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. E eu confesso a vocês que ela sempre me trouxe muita dúvida e muita inquietação. Né? Quando Jesus manda nós perdoarmos 70 vezes 7, primeiro vamos eliminar aqui uma dúvida que certamente não precisa de grandes reflexões, e como a gente vai ver, o contexto mesmo já diz isso. Quando Jesus fala perdoar 70 vezes 7, ele não está estabelecendo um número cabalístico, né? Você tem a obrigação de perdoar o irmão 490 vezes, né? Então, quando o irmão te ofendesse na 491ª, você estava autorizado a não perdoar. Não é isso. Jesus está nos dando a orientação de perdoar sempre e independentemente do número de vezes que nós sofremos a falta. E aquilo, eu confesso que
me dava a dúvida, gente, mas se eu for fazer isso, eu vou ser feito de bobo. Eu vou ficar sendo ofendido, sendo insultado, sendo contrariado o tempo todo. E aí, eram duas passagens que me davam muito essa impressão, essa e aquela que Jesus manda dar outra face, né? Quando bateres na face direita, oferece também a esquerda, né? Para nós espíritas, a passagem da outra face, ela vem bem esclarecida no Evangelho segundo o Espiritismo, texto ao qual remeto, quem quiser depois a leitura. E aí ficava essa parte, essa fala de Jesus, perdoar 70 vezes 7, né, como indicação de perdoar sempre. E eu me pus a refletir e estudar um pouco sobre isso. E é essa reflexão que eu quero dividir com vocês essa noite. E para começar, como não poderia deixar de ser, eu quero começar essa reflexão falando do contexto em que esse ensinamento foi dado. Não é? Os estudiosos da Bíblia, dos textos evangélicos, eles têm uma frase que eles dizem o seguinte, que texto sem contexto é pretexto para a heresia. Ou seja, se você pega simplesmente, e é muito comum que se faça isso, né? Você pega simplesmente um versículo da Bíblia, pinça ele do contexto, fala ele e acha que ele por si só é suficiente para explicar o que você trazer a mensagem de Jesus. Né? Então, eu vou pegar aqui o capítulo 18 do Evangelho de Mateus, onde esse ensinamento está inserido. E eu acho que a análise do capítulo 18 nos dá um excelente ponto de partida para a gente compreender de forma mais aprofundada a orientação e ensinamento de perdoar sempre. Né? O capítulo 18 começa com um fato muito interessante. Diz o Evangelho que os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam a ele: quem é o maior no reino dos céus? Vamos imaginar essa cena. Está lá Jesus e se aproximam dele alguns discípulos. O Evangelho não menciona muito bem quais, mas depois a gente vai ver que Simão Pedro estava entre eles. E perguntam, qual que é o maior no reino dos céus? Daria para a gente ficar aqui 2 anos, 10, 20 anos, para discutir só a expressão reino dos céus. Mas não é o nosso objetivo aqui nesta noite. Para nós, esta noite, vamos partir do pressuposto que reino dos céus é algo bom que Jesus manda buscar. É um objetivo a ser alcançado. Não vou entrar aqui na discussão se é no céu mesmo, se é após a morte, se é aqui, não sei o quê. Isso, uma outra oportunidade, a gente pode conversar sobre esse assunto. Mas o fato é, o que os discípulos estavam querendo saber é o seguinte: Jesus, quando alcançar esse objetivo de ter o reino dos céus, de estar vivendo o reino dos céus, quem será o maior no reino dos céus? E Jesus chama uma criança e diz assim, olha, falar com vocês, o maior do reino dos céus é quem se fizer como esta criança. Vamos pensar, vamos visualizar a imagem. Alguns homens adultos, o Evangelho diz que Jesus chama a criança para o círculo onde eles estavam conversando, alguns homens adultos, alguns homens maiores, em estatura, portanto, e uma criança no meio, entre eles. Né? No meio, não necessariamente no meio da roda, mas entre eles. E Jesus fala, quem se colocar como essa criança, algumas traduções dizem humilde como essa criança, outras dizem pequeno como essa criança, será o maior do reino dos céus. Essa resposta ela é muito interessante, porque se você for meditar atentamente sobre ela, Jesus subverte boa parte da tradição religiosa de então, e cá entre nós, boa parte da tradição religiosa que se diz cristã depois. O que é a tradição religiosa de Jesus, que era judeu, lembremos que Jesus não era cristão, dizia? Essa tradição, a prática religiosa, não estou nem falando do ensinamento em si, tá, gente? Mas a prática religiosa, o que era feito na sociedade de Jesus na época, eram elevados as pessoas que conheciam muito
das leis, da Torá, ou seja, dos livros que fundamentavam a religião judaica. Lembremos que, no então, a Torá ainda não tinha o seu cânon, ou seja, não existia para os judeus um livro, né? Como a gente tem hoje a Bíblia, né? Está aqui a Bíblia. Então, tem um livro, a gente sabe que aqui dentro tem um monte de livro, e foi definido que alguns livros compõem a Bíblia, outros não. A Torá, na época de Jesus, não era assim. Né? O conhecimento da religião judaica ele era esparso em um monte de livros. Os judeus eles só vão estabelecer um cânon da Torá pós-Jesus, justamente para dizer o seguinte, que aquilo que os discípulos de Jesus estavam dizendo não era judaísmo. Percebe? Então, essa coisa que a gente tem hoje, que a Bíblia cristã, ela é a Bíblia judaica, né? A Torá, que é o antigo, que a gente chama de Antigo Testamento, mais o Novo Testamento, essa concepção não existia. Então, na época, quem era engrandecido no templo dos judeus eram aqueles sacerdotes que conheciam muito as leis, que conheciam muito os textos sagrados, né? E que Jesus muitas vezes combateu com veemência, né? A quem ele chamava de sepulcro caiado, hipócrita, ou seja, aqueles que saíam ditando regra para a vida de todo mundo, que tinham um discurso muito rígido do ponto de vista moral, que estimulava apedrejamento de pecadores e assim por diante. O que Jesus está dizendo para os discípulos dele? Ele falou, não, o maior no reino do céu são os humildes, são os pequenos. Parece evidente que aqui Jesus começa essa conversa falando assim, olha, o fundamental para você alcançar esse objetivo, que Jesus chama de reino dos céus, é a humildade. Humildade, vocês sabem, é aquela virtude moral contrária, antônima, né, do orgulho, da vaidade, da arrogância. Ou seja, o humilde é aquele que sabe da sua pequenez, sabe dos seus defeitos, sabe das suas incompletudes, sabe das suas sombras. O humilde é aquele que, sabendo da sua pequenez, sabendo dos seus defeitos, sabendo dos seus erros, né, como consequência, tende a ser mais tolerante com o erro dos outros. Ele aceita que não é perfeito. E nessa nossa sociedade de hoje, é raro você ver humilde, porque nós vivemos na sociedade da ostentação, do parecer maior do que é, da propaganda, do marketing, não é isso? A gente pega nas redes sociais, é o quê? É um monte de gente tentando vender um monte de coisa, dizendo, eu sou a solução dos seus problemas, né? Parece aquela propaganda de um programa humorístico antigo, né? Seus problemas se acabaram, né? Então, assim, a pessoa tem sempre uma solução mágica e ela é o suprassumo, né? O humilde não. O humilde, ele é tranquilo na medida que ele se sabe pequeno. Ele não quer parecer maior do que ninguém, ele não quer se impor maior do que ninguém. E aí Jesus fala isso, olha, o maior do reino dos céus é o humilde. E ele passa a fazer uma advertência aos discípulos. Ele fala assim, olha, vou dizer para vocês, ai de quem for pedra de tropeço dessas pessoas, esses humildes, como a criança. Então, ele fala, o maior no reino do céu são os humildes. A segunda informação é de que as pessoas devem se preocupar em não ser pedra de tropeço. E aqui ele estava falando para as pessoas, para os responsáveis pela continuidade dele, do ministério dele. Para as pessoas que falavam muitas vezes em nome dele, né? Olha, cuidado, para você não provocar que essas pessoas, esses humildes, se desviem. E em seguida ele continua falando, aquela passagem, né, que ele fala, se o seu olho for causa de escândalo, arranque-o. Né? É claro que ele não está mandando você fisicamente arrancar o olho. O que ele está dizendo é o seguinte, querido, se você tiver
algo em você que seja motivo de seu envaidecimento, que seja motivo de a sua arrogância, que seja motivo de você se sentir melhor que os outros, se for fazer o sentido de você tentar humilhar os outros, sentir maior do que o outro, é melhor você perder essa qualidade. É melhor para você que você não tenha essa qualidade do que essa qualidade se transformar na sua pedra de tropeço, se transformar no seu caminho de desvio. Então, todos nós temos qualidades, todos nós temos virtudes, né? Mas é preciso também saber lidar. Então, perceba, Jesus está mandando a gente saber lidar com as nossas virtudes. E a importância de reconhecer os nossos defeitos e as nossas fraquezas. Aí, o que isso lembra muito a gente? Lembra muito a gente o livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Porque você só vai reconhecer suas fraquezas, os seus defeitos, as suas incompletudes, as suas sombras, e só vai conseguir trabalhar bem as suas virtudes, as suas qualidades, se você se conhecer. Então, Jesus está... Percebam que ele está traçando um roteiro. Falou, tem que ser humilde, porque o humilde percebe o defeito. Se você não percebe o seu defeito, se você não percebe o seu erro, você evidentemente não vai conseguir superá-lo. Você não sabe que ele existe. Logo, você não vai trabalhar para melhorar naquilo. Então, Jesus está dizendo, perceba o seu erro, cuidado com as suas virtudes, não seja orgulhoso, não seja arrogante, não seja vaidoso. Sabe aquela frase, você sabe com quem está falando? Pois é. Né? Não use essa frase, não se ache mais do que os outros, não tente humilhar os outros. Né? Então, Jesus começa essa conversa. E ele fala um negócio muito interessante, ele fala da ovelha desgarrada logo em seguida. Se a gente pega só o pedaço, fica um negócio meio solto, mas quando você começa a estabelecer esse fio condutor, começa a fazer sentido. Ele fala assim, olha, seja humilde, cuidado com a arrogância por causa das suas virtudes, porque ao meu Pai é muito jubiloso, é muito agradável, né? Ou seja, é algo muito importante para Deus ter todas as ovelhas consigo. Ele pode ter 99 ovelhas. Se uma desgarra, ele vai atrás. Ele vai atrás. No caminho da evolução, no caminho da construção da felicidade, todo mundo tem lugar. As leis de Deus não permitem que ninguém não trilhe esse caminho e chegue lá no final, no estado de espírito puro, onde ele vai ter mais felicidade, onde ele vai ser mais alegre, onde ele vai ter mais virtude, vai ser mais simples. Então perceba que Jesus está indicando aos discípulos dele uma coisa que vai introduzir o tema do perdão. Ele está dizendo o seguinte, olha, não importa o erro que a pessoa cometeu. É tarefa daquele que crê em mim buscar a ovelha desgarrada. E aí ele começa a falar das desavenças entre os irmãos, irmãos não no sentido físico, né, biológico, né, entre nós, irmãos, né, filhos de Deus. E ele começa falando um negócio muito interessante. Ele fala o seguinte, vou pedir licença para ler um pedacinho que eu acho que vale a pena. Se acontecer que teu irmão peque, vai ter com ele e faz-lhe tuas admoestações a sós. Ou seja, o irmão errou. O irmão errou. Você vai sozinho e conversa com ele. Sozinho para quê? Para não ficar divulgando o erro dele. Para que na conversa com ele,
vocês consigam se acertar. É o que os estudiosos, você pegar a sua Bíblia aí, você vai ver que isso é chamado pela Bíblia de correição fraterna. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Agora Jesus começa a falar como é que nós devemos nos comportar. Então, alguém errou. Você está vendo que alguém errou. Vai lá sozinho, com humildade. Não é para chegar como professor. Não, professor não é uma boa. Aqui, bons professores não fazem isso. Me desculpem os professores, tem até um aqui na sala, vários, pelo menos 2 aqui na sala, que eu reconheci imediatamente. Né? Não seja como aquele moralista, né? Aquele cara que só dá bronca, né? Que chega lá apontando o dedo de cima para baixo. Né? Não se ache num nível superior. Vá conversar fraternalmente com esse irmão que pecou. E fala, se ele te ouvir, terás ganho o teu irmão. E continua. E se ele não ouvir, você desiste dele? Não, não. Olha o que Jesus fala. Se não te ouvir, toma consigo mais uma ou 2 pessoas para que toda a questão seja resolvida sobre a palavra de 2 ou 3 pessoas. Ou seja, você tentou sozinho, não deu. Você não foi capaz de se acertar com o irmão. Chama mais 2 ou 3, ou seja, um círculo pequeno, ainda para preservar o irmão, não sei o quê. Você percebe que a preocupação de Jesus é com aquele que errou. Jesus até agora não falou com quem sofreu com o erro. Vocês perceberam isso? A vítima do erro. Jesus não falou dela. Jesus está preocupado aqui com quem errou. Ele está indo atrás de quem errou. Então chama mais 2 ou 3 pessoas para ver se resolvem o problema. E se não resolver o problema as 2, 3 pessoas? Aí Jesus fala, conta para a igreja. Olha, isso aqui é interessantíssimo. Igreja aqui, gente, é claro que não é no sentido de instituição religiosa, porque isso não existia na época de Jesus. Igreja, né, no grego, onde os evangelhos foram escritos, né, a palavra eclésia é assembleia, ou seja, é o conjunto dos irmãos. É o conjunto das pessoas que congregam naquela comunidade. Certo? Então, perceba a insistência de Jesus em trazer de volta a ovelha desgarrada, de trazer de volta a pessoa que errou, na linguagem bíblica que pecou. Percebe? E se não ouvir? Se a intervenção da igreja não for suficiente, Jesus fala, então, se recusar, seja para ti como um pagão e um coletor de impostos. Vocês sabem que entre os judeus, os pagãos e os coletores de impostos eram pessoas mal vistas. Nós estamos falando de uma época que a Judéia estava ocupada pelo Império Romano, que praticava a religião pagã. Então, o pagão era o invasor do país deles. E o coletor de impostos era muitas vezes o judeu que servia ao invasor. Porque o Império Romano, ele ocupava, ele dominava militarmente a terra, mas ele pegava uma parte da elite do povo e fazia essa parte da elite continuar mandando no povo. No caso judeu, tem o Sinédrio, o templo, né? E o objetivo central de Roma, gente, era explorar economicamente aquela terra, e uma parte grande dessa exploração econômica era através da cobrança de impostos. Então, ou seja, Jesus está dizendo assim, trate-o como o invasor e aquele que ajuda o invasor. Isso para alguém lendo assim de forma mais rápida, pode dar a impressão que Jesus está mandando tratar mal. Só que você tem que conhecer do Evangelho para ver como é que Jesus tratava os pagãos e os coletores de impostos. Primeiro, eu estou lendo aqui um trecho do Evangelho atribuído a um discípulo de Jesus, Mateus, que era o quê? Coletor de impostos.
Então, Jesus não apartava o coletor de impostos. Isso não era um problema para Jesus. E o que Jesus mandou os judeus fazerem com os romanos? Se ele pedir para caminhar 1 quilômetro, caminha 2. Se ele pedir para você carregar a capa, carrega também a túnica. Olha aí. Então, o que Jesus está dizendo? Olha, o irmão errou. O irmão errou. Você tentou fazer de todo o possível para trazê-lo de volta. Ele não quis. Vocês percebem que aqui tem um enunciado de uma lei que é muito cara ao Espiritismo, que é o respeito ao livre-arbítrio? Não quis. O que você faz com ele? Você o trata bem, ajuda ele no que ele precisar, porque era assim que Jesus fazia com os publicanos e os pagãos, convive com ele, mas ele é diferente de você. Por quê? Porque você não vai errar junto. No fundo, é isso que Jesus está dizendo. Jesus não ia na casa dos sujeitos de má vida, que eram considerados de má vida entre os judeus. Jesus não reconheceu como um dos maiores atos de fé quando um pagão virou para ele e falou assim: Senhor, não sou digno que entreis em minha casa, mas direis uma palavra e sereis salvo. Jesus, opa, peraí, nunca vi uma fé dessa. E vindo de quem? Um soldado romano. Um pagão. Então perceba, Jesus não manda você tratar mal aquele que erra, manda acolher. Você não vai fazer igual, mas você acolhe. E aí a conversa estava muito boa, estava muito bem, né? Manda rezar junto, né? Aquela frase, o que ligares na terra estará ligado no céu, né? Dando evidente indicação, né? Da importância das relações espirituais também, né? E aí chegamos no centro da nossa conversa. Porque Jesus estava falando isso tudo, e perto dele estava um discípulo muito próximo a ele, um dos 12 escolhidos, que era um sujeito, se você ler aqui o Novo Testamento, você vai conhecer um pouco ele, né? É o meu xará, ou melhor, eu sou o xará dele, Pedro, né? Pedro era um sujeito muito reto, né? Ele que arranca a espada para cortar a orelha do soldado que tentava prender Jesus, ele que lá no Ato dos Apóstolos um dirigente rígido e duro, muitas vezes, com membros da comunidade, né? Faz críticas muito ácidas e na frente, assim, né? De pessoas que erram, né? Tem o caso lá do casal, vou lembrar o nome deles agora, né? Atos Apóstolos, capítulo acho que 5, salvo engano, né? Que a comunidade estava vendendo os bens para doar para a comunidade e o casal ele vende os bens e doa só uma parte. E mentem dizendo que está vendendo tudo. E ele critica, porque o dinheiro é de vocês não precisam dar nada, mas né? Para quem mentir? Né? E tal, ou no capítulo 8, quando ele vai para Samaria, né? Que uma pessoa que é identificada no Novo Testamento como um feiticeiro de Samaria que tinha se convertido, pergunta a Pedro quanto que custa para ter os dons espirituais que Pedro tem, né? A resposta de Pedro é assim, duríssima, como diz assim, querido, sai de perto de mim, afasta, entendeu? Então, esse sujeito, meio, perdão, viu? Reto, meio, vamos falar uma palavra assim um pouco pesada, meio desbocado, vira para Jesus e fala assim, mas Senhor, quantas vezes eu vou perdoar meu irmão? Até 7 vezes? E aí Jesus responde a frase que dá título ao nosso estudo. Não, Pedro, você não vai perdoar 7 vezes. Você vai perdoar 70 vezes 7 vezes. Ou seja, vai perdoar sempre. E aí vem a questão: o que é o perdão?
Porque a gente utiliza essa palavra perdão para falar de algumas coisas que são bastante interessantes. A gente já ouviu dizer, tenho certeza a palavra, se você não esqueceu, você não perdoou. E todo mundo já ouviu isso, né? Essa frase ela pode fazer algum sentido se você tiver que entender ela mais profundamente. Porque a gente, às vezes, acha que perdoar significa que nós estamos concordando com o que foi feito. Às vezes a gente acha que perdoar significa que a pessoa que cometeu o erro estará, como direi, estará absolvida das consequências do seu erro. E, na verdade, essas duas ideias sobre o perdão, elas traduzem o nosso orgulho. Não entendi, Pedro, vou explicar. Achar que o que a pessoa fez vai virar certo porque você perdoou, seria atribuir a você o poder de dizer o que é certo e o que é errado, percebe? Então você, por outras vias, você está dizendo, eu sou Deus. As leis de Deus se flexibilizam perante o meu desejo. E dizer que o seu perdão vai liberar a pessoa responsável pelo erro das consequências do erro, quer dizer que você sim acha que você pode revogar uma lei de Deus, que é a lei do plantio livre da colheita obrigatória. A respeito disso, eu remeto a uma leitura de um livro da codificação espírita, que a gente estuda muito pouco no movimento espírita, que é O Céu e o Inferno. Lá tem um capítulo, o nome do capítulo é péssimo, apesar de eu trabalhar com isso, o nome do capítulo é o Código Penal da Vida Futura. Né, dá uma ideia assim de punição, mas é um capítulo em que a espiritualidade, através de Kardec, ela enuncia os princípios das leis de Deus sobre a justiça divina. Né? E parte do pressuposto o seguinte: se Deus é perfeito, a sua justiça também o é. Então, se a justiça de Deus é perfeita, duas são as características, é muito mais do que isso, tá? Mas só para o que nos interessa aqui hoje. Duas são as características essenciais. Primeiro, a chamada punição, ou seja, a consequência do ato, ela tem o objetivo de recuperar a criatura, ou seja, trazer de volta a ovelha desgarrada. E segundo, não há nenhum ato seu que passe sem consequência. Aí você acha que porque você perdoou, a pessoa não vai passar as consequências. Jesus, aqui no capítulo 18 de Mateus, ele fala um negócio, ele fala assim, o escândalo há de vir, mas ai daquele que causar o escândalo. O que Jesus está dizendo para a gente? Olha, querido, se erraram contra você, você não é o executor das leis divinas para ir atrás, buscar satisfação. E o perdão está justamente aí. Porque o nome de você, tendo sido ofendido, digamos, no seu estatuto de dignidade e de direitos de filho de Deus, o fato de você ir buscar reparação sem que a outra pessoa faça a reparação por conta própria, tem um nome, chama vingança. Então, quando Jesus manda perdoar 70 vezes 7, a exemplo de dar a outra face,
O que Jesus está dizendo é: não faça o que o outro fez. É impossível não me lembrar, e peço licença para trazer uma experiência muito pessoal. Eu fui criado numa casa com mais 2 irmãos. Éramos 3 filhos crianças. E, obviamente, como 3 filhos crianças, dava muita briga. E quando minha mãe chegava para intervir na briga, tinha sempre aquela fala: mas foi o fulano que começou, foi o Beltrano que começou. Minha mãe tinha uma frase que de vez em quando eu uso aqui com as minhas filhas hoje também. Você, eu não quero saber quem começou, eu quero saber quem vai terminar a briga. É um pouco isso que Jesus está dizendo. O erro do outro é do outro, já fez, já aconteceu, e sobre isso você não pode fazer nada. Não vai voltar atrás. Ele não vai deserrar. Agora, como é que você lida com isso? E eu estou convencido de que a resposta para isso, para o perdão, a gente vai achar, no âmbito da doutrina espírita, pelo menos, no correto entendimento do que são as nossas emoções, os nossos sentimentos. Se a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na parte inicial do Livro dos Espíritos, a espiritualidade superior monta para Kardec uma estrutura do que é chamado lá de universo. Tá? O universo, na época de Kardec, gente, era entendido tudo que existia. Tá? Antes que alguém mais atualizado na física e falar, mas hoje tem um multiverso. Não, tudo bem. Vamos falar aqui de tudo. Ok? Então, diz lá que o universo é formado de 3 elementos essenciais. Deus, acima de tudo, matéria e espírito, esse espírito escrito com E minúsculo, como o elemento inteligente da criação. Certo? Esse elemento se manifesta em diversas criaturas, né? E diversas formas. Para pegar a forma como ele se manifesta aqui no nosso planeta, ele vai desde o mais rudimentar instinto, que se manifesta em animais, você vê claramente que são muito apegados ao instinto. Eu posso estar falando uma besteira aqui, mas, por exemplo, tartaruga. Tartaruga é um bicho que não importa se ela te conhece. Você chega perto dela, ela encolhe para dentro do casco. É diferente de um cachorrinho, por exemplo, que já te reconhece, né? Já vem mais perto, não sei o quê, e tal, tal, tal. O fato é, existe uma forma rudimentar de inteligência, chamada instinto, né? Em que o ser, né? Não é uma pessoa, é um animal, o ser, ele não cogita, né? Ele não decide sobre o que ele vai fazer, o que ele vai sentir, né? É uma forma de inteligência muito vinculada à sobrevivência, né? Então, um animal caminhando pela floresta vê um predador, né? Imediatamente ele reage que bioquimicamente no corpo dele, né? E ou correr, ou se esconder, ou às vezes lutar, dependendo da situação, mas como forma de estratégia de sobrevivência. Nós temos algo muito parecido com isso. São aquilo que eu vou chamar, desculpe se tem algum psicólogo na sala, alguém mais entendido no assunto do que eu, mas eu vou chamar de emoção. O que é a emoção? Emoção é aquela turbação no nosso estado de espírito quando acontece a coisa. Aconteceu alguma coisa com você, você imediatamente vibra de um jeito diferente. Medo, raiva, alegria, né? São coisas que têm relação, inclusive, biofísicas, bioquímico-físicas no seu corpo, né? Você vibra daquilo. Só que nós, seres humanos, que passamos pelo processo de individualização ou individuação, como queiram, desse princípio inteligente do universo, portanto, nós, além de reagirmos pelo instinto, nós temos uma forma de inteligência que é a razão. Nós cogitamos, nós pensamos. É diferente. Um cachorro,
não castrado, quando passa perto de uma cadela não castrada no cio, ele não fica pensando, mas aqui vai pegar mal. Não, ele vai atrás dela. Ele não pensa, será que ela já gosta de outro? Não, ele vai atrás. Né? Nós, seres humanos, não. Nós podemos até sentir determinadas emoções, determinadas reações ao que nos acontece. Mas a gente consegue decidir o que fazer com essas emoções. E aqui mora o perdão e a falta dele. Por quê? Porque o perdoar, evidentemente, é o seguinte, é você decidir que você não vai carregar para além do necessário aquela emoção que você sentiu quando alguém cometeu algum erro contra você. A emoção virá. Alguém chega e te agride fisicamente, por exemplo. Vamos pegar um exemplo extremo. Né? Você vai sentir medo, tristeza, vergonha, raiva. Isso tudo vai vir. Até como forma de você fazer cessar aquela situação. Cessar aquela situação. Você vai correr, você vai revidar, alguma coisa, você vai chamar a polícia, você vai fazer alguma coisa. Certo? Resolvido cessar daquela situação, você tem dois caminhos. O caminho do não perdão. Sabe qual que é o caminho do não perdão? Você fica pensando naquilo. E aí você começa a cogitar sobre aquilo que aconteceu. E geralmente aquilo que aconteceu faz com que você forme uma opinião sobre quem fez o que aconteceu. Não é isso? Então a pessoa cometeu um erro com você, aquela situação já acabou, aquilo não é mais um motivo de risco iminente, não está acontecendo naquele momento, mas você não esquece daquilo, você fica relembrando, sentindo de novo, vamos construir a palavra junto? A gente fica ressentindo aquilo que não está mais acontecendo. Nós estamos jogando para o futuro uma emoção que não precisava mais estar sentindo. E aí, como a gente tem razão, a gente começa a elocubrar. Então, a pessoa, porque cometeu um erro X contra mim, ela passa a ser cafajeste, mentirosa, bababá, 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 bababá. Então, aí, a partir disso, você, além de ressentir a emoção que você sentiu naquele momento de novo, você também formou um conceito sobre aquela pessoa baseado num fato específico e determinado. Resultado, a sua sensação virou um sentimento, a sua raiva virou ódio, por exemplo. Ou inveja, ou ciúme, ou o que quer que seja. E muitas vezes, no nosso dia a dia, às vezes essa falta é mais imaginária do que real. Você quer ver um exemplo? Certa vez, eu fui convidado a ajudar a resolver uma situação. Eu fui um dos 2 ou 3 lá da correção fraterna para conversar numa situação, numa outra casa, não foi no Bezerra, antes que alguém fique pensando que foi e ficar imaginando com quem que foi, não foi no Bezerra, por isso eu me dou... Era o seguinte, a gente tinha uma trabalhadora numa outra casa espírita que eu frequentei, muitos anos atrás, que ela era responsável, tem gente no Bezerra que faz tanto, por receber as pessoas. A pessoa entrava na casa e ela dava bom dia, boa tarde, né? Determinado trabalho, boa noite. E ela tinha o hábito de quê? Abraçar a pessoa. E um dia ela abraçou um irmão que estava entrando na casa, novo, recém-chegado no centro. Atrás do irmão vinha quem? A esposa ciumenta.
Resultado, aquele abraço na cabeça da esposa ciumenta virou o quê? Tá dando em cima do meu marido. E a moça virou o quê? Todas essas palavras que vocês imaginaram que eu não vou ficar falando aqui. Entende? Nesse caso, a ofensa era absolutamente imaginária. Às vezes isso acontece. Mas digamos que não seja o caso, que a ofensa seja real. Aconteceu mesmo alguma coisa contra você. Você pode ficar ressentindo e transformando essa sensação em sentimento. E com isso, você fica se intoxicando, você fica carregando isso para você, e às vezes isso motivando que você tome atitudes, ou você pode simplesmente tomar a decisão seguinte: olha, fulano me fez mal. Foi certo o que ele fez? Não, não foi certo. Só que eu não mereço continuar passando por isso. Isto acabou. Então, eu vou perdoar. O que é o perdão? Eu vou decidir em meu benefício próprio não ressentir. Eu vou abandonar essa situação. Como a gente diz no popular, Deus vai cuidar disso. Isso não é um problema mais meu. Isso não significa dizer, gente, que você vai subtrair esse acontecimento das suas lembranças. Perdão não é amnésia. Perdão não é problema neurológico de estado demencial que faz você esquecer que aconteceu alguma coisa. Não. Você não é obrigado a se expor de novo à mesma situação para acontecer a mesma situação. Vocês têm o direito dado pela lei de Deus de evitar que a situação se repita contra você. Mas você não precisa ficar alimentando isso. E nós, espíritas, quem já teve aqui, eu sei que alguns aqui já tiveram, inclusive junto comigo, a experiência de participar de reunião mediúnica, sabe que às vezes a gente atende irmãos desencarnados em reunião mediúnica, que eles estão, às vezes, há séculos se alimentando daquele ódio, daquela coisa, daquela raiva, num negócio que aconteceu há não sei quantos anos. E para arredondar, o meu tempo já está acabando, eu quero fechar com o fechamento do capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Porque depois que Jesus manda perdoar 70 vezes 7, para que o ensinamento fique mais claro ainda, e para que a gente retorne lá às ideias do início, ele conta uma parábola. E qual que é a parábola que ele conta? Ele conta a parábola o seguinte, que um senhor estava chamando os seus servos para prestar conta, para fazer acerto de dinheiro. Certo? E na época, a época de Jesus, dívida de dinheiro era motivo de prisão e até de transformar a pessoa em escravo. A lei romana autorizava isso. Então, Jesus conta a seguinte história: o servo devia muito dinheiro ao Senhor e falou: vou prender você e a sua família até que você me pague. E o servo pede: não, senhor, me dá uma chance, me dá um tempo que eu vou pagar o senhor. E o servo virou e falou assim: tá bom, vou te dar um tempo, depois você me paga. E aí, o servo devedor saiu, né? E achou alguém que devia para ele. E aí pegou esse devedor e falou que ia escravizar, que ia prender, que ia bater, que ia matar. Os soldados do senhor lá, credor, mor, chamam ele e levam de novo para o senhor. E o senhor falou assim: mas peraí, eu te perdoei, você não vai perdoar o seu irmão? É a parábola do devedor implacável, como diz a Bíblia. E aí, eu vou ler o finalzinho.
Olha o que o Senhor, que perdoa a dívida, fala para o devedor implacável. Vendo o que aconteceu, seus companheiros ficaram profundamente constritados e foram informar o Senhor de tudo o que sucedera. Então mandou vir o Senhor e lhe disse: servo mau, perdoei toda a tua dívida, porque não me tinha suplicado. Ou seja, você me pediu perdão, eu perdoei. Não devias também tu compadecer-te do teu companheiro, como eu mesmo me compadecera de ti? E cheio de cólera, seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que devia. Assim vos tratará meu Pai Celeste, diz Jesus, se cada um de vós não perdoar a seu irmão no fundo do coração. Então perceba, o que Jesus está dizendo para a gente? Assim, olha, a falta do perdão traz o sofrimento. É claro que aqui a linguagem de Jesus é a linguagem própria dos tempos de Jesus. E nós hoje podemos interpretá-lo o seguinte: o que é esse sofrimento? É alguma coisa imposta por Deus? Não. É o simples fato de você ficar ressentindo aquilo. Isso traz sofrimento, isso traz turbação emocional, psicológica, espiritual. E aqui a gente podia continuar aqui mais 2 horas falando disso. Agora, o fato concreto é o seguinte, e aqui eu volto. Olha o questionamento, olha como Jesus é brilhante, né, gente? Ele faz igual aquelas redações de escola, que no final você tem que voltar ao começo, na conclusão, não é isso? Ele mostra uma parábola em que um devedor não perdoou, e que teve a dívida perdoada, não perdoou a dívida do outro. Então, o que Jesus está dizendo no frigir dos ovos para a gente? Assim, querido, se você quer estar lá no reino dos céus, você precisa ser humilde. Para ser humilde, você precisa reconhecer seus defeitos e os seus erros. Reconhecendo que você tem defeitos e que você erra, é tua obrigação fazer isso com o seu irmão também. É verdade, gente. E aqui eu vou extrapolar 5 minutinhos para falar de um tópico que eu não posso deixar, que é o perdão mais difícil de dar, na minha opinião modesta, que é o auto-perdão. É verdade, porque às vezes a gente não se perdoa, né? E a gente fica se martirizando, se castigando pelos erros da gente. Isso também é, e aqui fala alguém que faz muito isso, uma expressão de orgulho, de arrogância muito grande. Porque, no fundo, essa autopunição é, no fundo, pelo menos no meu caso, né? Pode ser que em outros casos seja de outro jeito. Pelo menos no meu caso, no fundo, é uma arrogância travestida, né? Ou seja, eu achava que eu era melhor do que isso, então como é que eu pude errar dessa forma? Né? Então, assim, é verdade que o erro não define a pessoa. Aquilo que aconteceu, aquele erro cometido, a pessoa, aquilo expressa uma parte da pessoa, mas não expressa a pessoa inteira. Então, se a gente tem a humildade de saber que os nossos erros não nos condenam como pessoa, como espírito, como ser humano, nós precisamos ser coerentes e ter o mesmo tratamento com os nossos irmãos. Finalizo dizendo que eu espero que a essa altura tenha ficado claro algumas coisas sobre perdão. A primeira delas é um processo absolutamente individual e interno. Não precisa de nada externo para você perdoar alguém. Não precisa da pessoa pedir perdão, não precisa da pessoa reconhecer o erro, não precisa de nada disso. Perdoar está na mão só de quem precisa perdoar. Ponto. Segundo, o maior beneficiado do perdão é aquele quem perdoa, não quem é perdoado. Terceiro, a prática do perdão ao outro pressupõe um conhecimento de si mesmo e um reconhecimento de que você também erra, de que você também precisa e precisará ser perdoado.
daí ser tão difícil para alguém muito arrogante, alguém muito perdoar alguém. Então, é importante, é necessário que a gente se desenvolva para que a gente possa colher os bons frutos do perdão. Outro dia eu fiz esse estudo lá no Centro Espírita em Matias Barbosa, e no início da palestra, uma senhora muito simpática me perguntou assim, qual que é o tema da palestra, filho? Eu falei, perdoar 70 vezes 7. Ela franziu a testa e falou assim, hoje tem, hein? Como quem diz assim, hoje eu vou tomar bronca porque eu não perdoo. E isso era um pouco a imagem que eu tinha dessa fala de Jesus. Antes de estudar, antes de chegar nessas concepções, eu via Jesus falando perdoar 70 vezes 7, me colocando uma tarefa impossível contra mim e a favor de quem me maltratou. Eu espero que tenha ficado claro de que a tarefa só depende da gente e é possível, é a nosso favor e ela torna a nossa vida mais fácil. Meus irmãos, muito obrigado e um prazer imenso revê-los, e ainda que virtualmente falando, né? E que a gente tenha novas oportunidades aí de conversar mais sobre a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Muito obrigado.